Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora exercícios sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Vamos fazer 3 questõezinhas que já caíram no Enem. Olha só. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Galera, olha só. Eu tenho uma região aqui, que é uma região que ela é o quê? Polar. Tá aqui, ó, ele botou até uma cargazinha negativa, tá? Uma estrutura aniônica. E aqui, ó, eu tenho uma mistura de hidrocarbonetos. Essa mistura de hidrocarbonetos vai deixar pra gente uma estrutura o quê? Apolar. Apolar. Então eu tenho uma parte aqui hidrofílica, amiga da água, e uma parte hidrofóbica, tem fobia à água. Então tá aqui, ó. Essa parte aqui é a parte hidrofóbica e essa parte aqui é a parte hidrofílica. Tudo bem? Então o que é que a gente vai ter? Cabecinha polar e corpinho apolar. Tudo bem? Então, quando a gente colocar na água, eu vou fazer aqui o desenho separado, depois a gente vai ver lá qual é a opção que tem isso aí. Quando a gente colocar aqui tá a água, o que é que a gente vai ter? Esta região aqui, ó, que é polar, ela vai interagir com a água. E esta região apolar, ela vai fugir da água. Então, o que é que a gente vai ter? Ó? As cabecinhas vão estar interagindo com a água e os rabinhos, eles vão estar o quê? Fugindo da água, tá? E aí a gente consegue observar isso aí em qual estrutura? Na estrutura da letra C. Então, a alternativa correta é C. Vamos analisar cada uma das alternativas. Alternativa A, ele está dizendo ó, que a parte hidrofóbica é quem interage com a água. Falso, tá certo? Aqui, a hidrofóbica interagindo com a água e a hidrofílica saindo. Falso. Aqui é a correta. Ele não desce. Se ele descesse, ele iria formar umas estruturazinhas que a gente chama de micelas. Aqui, ó, os rabinhos vão se esconder, tá certo? E aqui ele está dizendo que a parte hidrofóbica ele também interage com a água. Falso. Então, a alternativa correta, letra C de chuchu. Uma outra questão do Enem foi o seguinte, ó. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Lipofilia, lipo, lipídio, filia, amigo do lipídio, tá? Ou seja, ele vai ser solúvel em solventes apolares. Lipídios são apolares. Aí ele fala assim, ele mede o grau de afinidade que uma substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada pelo seu coeficiente de partição. Então ele dá uma estrutura aqui e dá um X aqui, ó. Se o X for hidrogênio, ele vai ser chamado, se o X for OH, desculpa, ele vai ser uma testosterona. Se o X for hidrogênio, é um composto 1, e se o X for CH3, composto 2. Com relação ao coeficiente de partição da testosterona e das lipofilias dos compostos 1 e 2, são respectivamente. Galera, quando a gente colocar o OH, aí o que é que a gente vai ter? Ele vai formar ligação de hidrogênio. Ou seja, esse composto aqui ele vai ficar mais o quê? Polar. Quando eu coloco a hidroxila, eu estou aumentando a polaridade. Se eu estou aumentando a polaridade, eu estou diminuindo a lipofilia. Então, a testosterona será que tem menor lipofilia, tá certo? Quando eu boto hidrogênio, ele vai continuar sendo um composto apolar, apesar de ter um grupinho funcional, mas a predominância da molécula ela é de hidrocarbonetos, então vai ser uma molécula apolar. E quando eu coloco o CH3, eu estou aumentando ainda a quantidade de hidrocarboneto. Então, eu estou deixando ela mais apolar. Então, essas duas aqui elas vão ter uma lipofilia maior, porque são moléculas mais polares. Então, a lipofilia aqui é uma polaridade maior. Então, ó, em relação ao coeficiente de partição da testosterona e das lipofilias dos compostos 1 e 2, são respectivamente
menor da testosterona e maior nos demais compostos. Então vamos lá, ó. Menor e menor que a lipofilia da testosterona. Falso, a testosterona é que tem menor lipofilia. Menor e maior, falso. As duas são maiores. Onde é que tem maior e maior? Maior e maior do que a lipofilia da testosterona. Então, letra certa, letra D de dado. Ok? Então, mais uma questão falando de solubilidade. Lembra que solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Mais uma questãozinha, galera. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, a dissolvente, e o benzeno adsorvado. Galera, ó, benzeno, como é a estruturazinha dele? Benzeno é um hidrocarboneto, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Se ele é um hidrocarboneto, ele é uma moléculazinha o quê? Apolar. Se ele interage com a dissolvente, é porque o adsorvente também deve ser o quê? Um composto apolar. E qual é o tipo de interação que nós temos entre dois compostos apolares? Dipolo induzido, dipolo induzido. Semelhante, dissolve semelhante. Tá? DI, DI. O izinho aqui está aqui, tá? Dipolo induzido, dipolo induzido. Então, onde é que a gente encontra esse tipo de interação? Interação dipolo induzido, dipolo induzido. Por quê? Porque são moléculas apolares. Se por acaso o composto aqui fosse um composto polar, aí o tipo de interação seria dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio se a gente tivesse o H ligado a ON. Joia? E agora resolver os exercícios da sua apostila. Legal? Um molde beijo para vocês e até a nossa próxima aula.